Fala galera, beleza? Aqui é o Professor Lomão e você está no canal Mais Gel. No vídeo de hoje vamos colocar mais um corte das nossas lives que rolaram aqui no nosso canal. Isso mesmo, e o assunto dessa live é... A necessidade da gente discutir isso no cotidiano é entendermos que fazemos parte de um sistema racista, de uma estrutura toda criada com base no racismo, né? Inclusive, Aí a gente... Rocha, só Sim. para fazer um adendo, eu lembro uma vez quando virou moda, né, essa onda fascista, essa onda desumana que o Brasil está falando no Brasil, né, de fazer os justiceiros, de pegar bandidos ou possíveis bandidos, né, amarrar no poste e bater. E o primeiro justiçado, né, era um menino negro que morava na rua, que fumava crack e praticava pequenos furtos, né, que foi acusado de ter roubado uma senhora e foi amarrado e apanhou bastante. Mas naquela mesma época, eles acharam um morador de rua, branco, do olho azul, que foi chamado de mendigo gato, e todo mundo deu o maior apoio, acolhida, internou ele, depois ele arranjou uma esposa, casou, e se tornou um exemplo disso aí, e ninguém julgou ele. Quando você vê, por exemplo, o negócio de Jacarezinho, quando as pessoas automaticamente já colocam a peça de culpado em todas as pessoas que foram mortas na favela, né, chamando de bandidos, de estupradores, de assassinos, e achando que é bom que é CPF cancelado, e que quem reclama gosta de bandido. Você percebe que há muita coisa se mudando no Brasil. Teve uma vez uma foto que me mandaram no grupo do WhatsApp de um menino negro que estava com 2 sacolas cheias de pão emburrado. E a gente estava assim, o policial achou o menino negro com R$ 100, perguntou, o que você vai fazer? Eu vou comprar pão. Aí o policial foi na padaria e fez ele comprar R$ 100 de pão. Você não sabe se ele ia comprar R$ 10, R$ 5 de pão. Né? Agora, será que aquele negro com R$ 100 o dinheiro não era dele, era roubado? E aí, automaticamente, ele era chamado de bandido, e o pessoal caçoando no WhatsApp, né? E depois vem falar que não existe racismo estrutural no Brasil, que é mimimi. Né? Eu fico revoltado, eu vejo toda vez que a Vatuza está na rádio e ela começa a explicar com todo o seu jeitinho, toda a sua ciência, toda a sua experiência, e vem aqueles comentários mais esdrúxulos do cidadão médio, né, com muito ódio. Então, assim, esse 13 de maio, né, eu não gosto de falar de libertação dos escravos, de pessoas que foram escravizadas, né, tem que ser realmente de luta, porque a condição foi cada vez pior. Você citou aí, por exemplo, a Lei das Terras. Ela foi feita em 1850, né, para que o negro que estava sendo liberto não conseguisse ter direito à terra, porque ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Como é que ele regularizar uma terra mediante pagamento, sendo que ele foi escravo a vida toda? Todo o processo, né, ele vai com essa intencionalidade, por isso que a gente fala com muita segurança que todas as instituições brasileiras e toda a lógica brasileira é balizada numa hierarquia de raças. Então, quando a gente fala que o mendigo preto ele é bandido e o mendigo branco ele não teve oportunidades, a gente está falando de um caso específico, mas a gente está falando de como a sociedade lê pessoas pretas e pessoas brancas. Então, eu tenho filhos pretos, eu tenho 6 crianças pretas. Então, o que eu ensino para os meus filhos pretos não é igual uma mãe branca ensina aos seus filhos brancos. Porque eu preciso dar aos meus filhos a medida que a sociedade vai cobrar dele. Então, alguns cuidados que uma mãe de filhos brancos não precisa ter, eu preciso. Recentemente também, quando Recife, se eu não me engano, sei que me lembro que no Nordeste, um menininho caiu do prédio e toda aquela coisa, a patroa cansada, não podia olhar aquela criança por poucos minutos, enquanto a mãe fazia o serviço dela, né? Então, essas coisas é que fazem com que as pessoas falam desse mimimi, e eu odeio esse termo, mas são essas situações que não são pontuais, porque elas são situações corriqueiras, elas acontecem o tempo todo. É porque quando cai de um prédio e quando são 25 pessoas assassinadas, aí dá na televisão.
Mas isso acontece cotidianamente. Nós tivemos aqui na porta de casa, a polícia parou os meus filhos na porta de casa, para mandar meus filhos entrarem para dentro de casa. Meus filhos e os filhos do vizinho, né, que é um professor também, professor Pierre, professor João Marques, e aí o vizinho, a polícia dizia, vão para dentro. Por quê? Qual é o papel da polícia sobre você, corpo preto? Eu vou ser sempre uma autoridade. Então, se eu faço isso desde criança, eu te acostumo a entender qual o seu lugar e o que você deve fazer quando eu passo. Você se esconde porque eu mando aqui. Então, toda a estrutura que nós temos coloca nisso, e todo o processo após a abolição da escravatura foi assim também, né? Até o antes, né, as primeiras leis, sexagenário, essas leis todas, elas têm essa intencionalidade, né? Imagina você pegar um homem preto, escravizado, na condição que vivia uma pessoa naquela época, e dizer, olha, após os 60 anos eu não estou vivo, né? É o que acontece... Não, é o que acontece quando você fala da lei do ventre livre, e aí você fala, não, você devolve essa criança, você ganha um abono do governo, se você entregar ela ainda criança, mas você pode ficar com ela até os 21 anos, depois você entrega, ela passa a ser livre, aí você não ganha nada. Que lógica é essa, né? Que você tem um escravo, e você o liberta e você ganha. O escravo ou escravizado não ganha nada. Então, todo o processo foi feito com essa intencionalidade, para manter o sistema. Mas eu preciso lembrar que o momento, né, antes da abolição, era um momento de efervescência, de discussão já era uma loucura, os escravizados fazendo todo tipo de rebelião possível, inclusive de alguns casos de matar os donos da fazenda, essas coisas todas, vários quilombos, e uma pressão internacional enorme, né? Principalmente da Inglaterra. E aí eu gosto de enfatizar isso para dizer o quê? A Inglaterra tinha transitado, né, para um outro sistema, que é o sistema do acúmulo, né? E não cabia escravo, porque escravo não consome. Então, precisava criar uma casta, né? Um grupo que consumisse. Um grupo para consumir, ele precisava ter salário. Então, a pressão inglesa, ela não é uma pressão só pela libertação daquele povo, coitadinho deles, como é que eles vão ficar escravizados? Ilusão também. Né? Eles precisavam criar um grupo que consumisse. Nós não tivemos esse momento, porque não existe nenhuma empatia com relação a pretos, até porque a gente sabe que opressores não são coagidos a nada, né? E se engana, né, professora, quem acredita que isso só acontece também nas classes menos favorecidas. Acontece com mais intensidade nas classes menos favorecidas. Como você citou aí os últimos acontecimentos, como na favela, recentemente, essa semana, nós temos o caso da morte do garoto João Pedro, no ano passado, a própria morte da vereadora Marielle Franco, em anos anteriores, o George Floyd, nos Estados Unidos, que levantou, reabriu... Nós estamos com 3 garotos, professor. 3 garotos desaparecidos em Belford Roxo, 3 garotos que estiveram em contato com a polícia. Que saíram dentro de uma viatura da polícia, diga-se de passagem. Isso. E ninguém, isso. E ninguém discute. É verdade. E nós vemos que esses casos aí, parece que quando são lá fora, tem mais intensidade na mídia do que aqui dentro do Brasil, né? Como você falou, ninguém discute. Por exemplo, recentemente também, no ano passado, nós vimos o jogador Neymar, tão carinhosamente chamado pelos locutores de o garoto Neymar, também sofreu, sentiu na pele. Acho que ele não acreditava que era negro, né? E ele viu que
a condição de negro dele independe da quantidade de capital que ele tem. Ele é aceito em todo lugar, todo espaço que ele vai, mas a própria condição de negro o limita a isso. Então, por isso que, como você falou, e é importante a gente entender a necessidade desse debate do racismo estrutural. Mas, professora, eu me reconheço como pardo, minha mãe é negra, né? Então eu me reconheço como afrodescendente, mas a maior parte do brasileiro ainda tem uma negação com relação a isso, apesar do IBGE, estão querendo burlar o IBGE esse ano, né? Uma década aí sem dados, mas, assim, uma prova de que o racismo existe no cotidiano é que você, até mais do que eu, deve estar muito acostumada com algumas frases do cotidiano ditas por pessoas que se dizem que não são racistas, e eu até posso acreditar que talvez elas acreditem nisso. Mas você vê nas redes sociais, praticamente o goiano que estava no BB não disse isso, mas praticamente disse. Mas eu tenho amigos negros. Né? Quando ele falou do cabelo do professor de geografia lá, e houve nas redes sociais muito mimimi. Eu tenho amigos negros, mas é minha liberdade de expressão. Né? Eu não enxergo cores, é o daltônico. Eu não enxergo cores, eu enxergo seres humanos. Muito obrigado por ter assistido esse corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu vou deixar aqui o Pix para que você possa fazer uma ajuda para a gente, para mim e para o professor Rocha. Beleza? Muito obrigado e até mais, Gel.